Havendo quórum regimental, damos por aberta a sessão ordinária dia 14 de setembro de 2020, dando boa-vinda a todos que se fazem presentes e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara. Inicialmente, coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permanecem constituídos, contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito para o secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Boa noite a todos e a todas. Pauta, sessão ordinária, 14 de setembro de 2020. Expediente. Projeto de lei número 24/2020, de autoria do vereador Luiz Augusto Seni, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta do município de Xanxerê, incluindo a Câmara Municipal, de pessoas condenadas pela Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Projeto de lei 25/2020, de autoria dos vereadores Arnaldo Thomas Almeida Lovatel e Natan Busnello Moreira, que denomina logrador do município de Xanxerê, de Armindo da Silva Lopes e da outras providências. Projeto de lei número 26/2020, de autoria dos vereadores Arnaldo Thomas Almeida Lovatel e Natan Busnello Moreira, que denomina logrador do município de Xanxerê, de Adelmo Oliveira de Abreu e da outras providências. Projeto de lei número 27/2020, de autoria dos vereadores Arnaldo Thomas Almeida Lovatel e Natan Busnello Moreira, que denomina logrador do município de Xanxerê, de Gilmar de Souza Nunes e da outras providências. Projeto de lei número 33/2020 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Correspondências recebidas. Da Prefeitura Municipal de Xanxerê, respondendo ao requerimento 28/2020, Indicações número 231 e 232, 2020, do vereador Natan Busnello Moreira. 233, 2020, do vereador Wilson Piccoli. Indicações número 234, 235, 236, 237 e 238, 2020, dos vereadores Adriano De Martini e Elenir Checker. Projetos e redação final. Projeto de lei número 28, 2019, que institui a medalha de honra ao mérito soldado PM Antônio Borges Moreira, para homenagear policiais militares que atuaram no município de Xanxerê, Santa Catarina. Projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número 11/2020 do Executivo, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiro, com o uso de aplicativo de tecnologia ou outras plataformas de comunicação em rede no município de Xanxerê. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 30/2020 do Executivo, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Governo do Estado de Santa Catarina, Polícia Militar e da outras providências. Projeto de lei número 31/2020 do Executivo, que dispõe sobre a concessão do auxílio emergencial aos prestadores de serviço de transporte escolar de Xanxerê, que tiveram seus contratos afetados em virtude dos impactos da pandemia Covid-19 e da outras providências. Projeto de lei número 32/2020 do Executivo, que autoriza a construção de edificação na Praça Tiradentes e a receber edificação por doação e da outras providências. Além da palavra livre, senhor presidente. Obrigado, vereador. Abrimos o período da palavra livre, iniciar com o PSL, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha da plenária, que nos acompanha pela TV Câmara, nosso boa noite. Gostaria de cumprimentar o amigo Zico, o companheiro que chegou para somar forças aí num projeto que vamos apresentar para a comunidade xanxerense. Está conosco aí desde a semana passada. Trabalhamos final de semana, essa semana também promete ser bem intensa. Muito trabalho, muita dedicação da equipe aí está nos deixando felizes e confiantes aí que estamos no caminho. Parabéns aí pelo empenho, seja bem-vindo à nossa casa. Gostaria também de deixar um convite aí à comunidade a nos acompanhar na nossa convenção, vai ser parte parcial, parte presencial, virtual, do PSL, que estava agendada para o último sábado, e a gente acabou, por força de alguns compromissos, transferindo ela para quarta-feira. Então, a gente quer deixar o convite aí para toda a comunidade xanxerense que quiser conhecer a nominata que o PSL, que o DEM e outros partidos vão apresentar a partir, então, de quarta-feira. Podem acompanhar aí nas mídias sociais, a gente vai estar transmitindo.
No mais, agradecer a presença dos amigos que estão nos acompanhando e desejar a todos uma ótima sessão. Obrigado. A palavra está com o PSD. Dispensado. PTB, vereador João Paulo. Boa noite a todos, está aqui presidente, público presente. Bem, hoje me chamaram no bairro Novo Horizonte, né? Onde foi feita uma pavimentação. E essa pavimentação não liga o bairro a nada, né? Fizeram somente no meio da subida da escola, na frente da escola até o final da subida. E aí não fizeram nenhuma rua de ligação, né? As outras ruas ficaram todas esburacadas, né? A ligação, então, que é da Rua do 7 para o bairro, não fizeram nada. Não fizeram essa ligação da entrada do bairro. Somente no meio do bairro fizeram essa pavimentação de 5 centímetros e falaram para a população que é só isso aí que vão fazer lá. Só essa parte dessa pavimentação. Então ficou uma coisa muito estranha. Somente a subida do Novo Horizonte foi pavimentada com os 5 centímetros de asfalto, aí, aquela capa asfáltica. Drenagem, como a gente sabe, não está sendo feita em lugar nenhum. E aí, para os moradores, praticamente a entrada do bairro ficou abandonada. E a saída do bairro também ficou abandonada. Entrada e saída não tem ligação nenhuma. Só tem um asfalto naquele meio. Então, a prefeitura, a administração pública, aí, quem é do setor de obras, deveria olhar melhor nessa situação, pelo menos para ajeitar pelo menos a entrada até na Rua do 7, porque a coisa está feia. E os moradores estão reclamando, e hoje foi procurado por vários moradores, que infelizmente estavam com uma situação difícil e continuam com uma situação difícil. Então foi feito um remendo, né, no meio do deserto, sem dar entrada para o deserto. Então, infelizmente, a coisa não funcionou. Também aqui quero falar da lei que vai hoje em votação aí, do auxílio para os transportadores escolares, né, dizer que sou favorável e pedir o apoio aí de todos os vereadores para a questão do auxílio emergencial para os transportadores escolares do nosso município. Aqui é para todos os transportadores, pelo que a lei diz, R$ 1.100 por 3 meses. Né? Tem alguns transportadores que não forneceram nota fiscal no longo desse ano. Então, acho que o artigo 3º, parágrafo 2, teria que ser suprimido. Porque tem alguns transportadores, ele tendo o alvará, a autorização do Ciretran válido, e o certificado de licenciamento do veículo já está valendo. Porque alguns transportadores particulares, infelizmente, não tiram nota, né? Dificilmente tiram nota para fornecer. Então, se nós conseguir também ajudar esses transportadores, seria excelente, porque precisamos contemplar todos. Transportadores escolares vão ser contemplados nessa lei aqui, porque estão aí há 6 meses sem receber nada e estão numa situação difícil. Até muitos passando necessidades, prestação de veículo, pagando funcionários e não tendo retorno nenhum. Então, nós precisamos realmente dar um incentivo para esses transportadores, porque a gente não pode deixar esse pessoal na mão. Todo o pessoal aí recebendo auxílio, quem não está trabalhando, recebendo auxílio do governo. Nós precisamos também que os transportadores escolares tenham seu auxílio. 3 meses é pouco, mas já é um começo. Né? Podia ser um valor maior, eu acredito que podia ser um valor maior.
pelo menos 50% aí dos contratos que esses transportadores ganhassem. Mas não foi possível, mas já um auxílio vem em benefício dos transportadores. Então, que os vereadores aí olhem, né, e votem favorável a esse projeto, e se nós conseguirmos suprimir aí do artigo 3º, o segundo inciso, seria beneficiar os demais transportadores escolares do nosso município também. A palavra está com o PL. Vereador Piccoli. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Trago na noite de hoje uma indicação para pavimentação de parte da rua Lourenço Cavagnoli, pois a parte dela já está pavimentada, mas a outra parte não foi contemplada até o final, nem nessas últimas ruas que foi colocado. E aí os moradores, então, aqui do bairro Vila Sésamo me solicitaram, estive lá dando uma olhada, e além de não estar pavimentada, está precisando de melhorias urgentes. Então, essa indicação para que o setor de obras da Prefeitura verifique lá a rua Lourenço Cavagnoli, no bairro Vila Sésamo. Aproveitando para cumprimentar a todos que nos assistem pelo TV Câmara, a todos que fazem presente aqui na Câmara na noite de hoje, o meu boa noite especial a todos os que, de uma forma ou de outra, aí, né, estão batalhando na Covid, com a doença, enfim. Vamos esperar que isso também realmente passe de uma maneira mais rápida aqui na nossa comunidade. Também tivemos hoje, diversas pessoas me procuraram, não apenas hoje, mas sábado, domingo, hoje também. Não sei o que houve na cidade aí, se foi apenas comigo que reclamaram, mas a respeito do barulho das motos. Parece que tem muita moto aí com os escapamentos abertos na cidade. Então pediram para chamar a atenção aí, se o pessoal do DEMUT, o pessoal da Polícia Militar de Xanxerê puder dar uma olhadinha nisso. O pessoal está reclamando que tem muitas pessoas andando com as motos, então, com o escape aberto. Então, é interessante dar uma olhadinha, de repente, uma fiscalização nesse sentido, para que não venhamos aí a incomodar outras pessoas, que isso realmente não pode. Se já existe uma legislação especificando como é que tem que ser o escapamento, não pode ser aí aberto para fazer realmente, não vou dizer arruaça, mas para fazer aí incomodar as outras pessoas. Trago hoje um assunto bastante interessante, senhor presidente, colegas vereadores, a respeito do novo cemitério municipal. Já não é sem tempo, o Xanxerê realmente precisa olhar para isso, precisa olhar para um novo local onde ser construído esse novo cemitério municipal. Através de algumas informações que tive, então, está se pleiteando, né, nesse momento, através do plano diretor, as margens da BR-282, exatamente no trevo ali do nosso distrito industrial. Então, eu estive dando uma olhada lá, exatamente no triângulo, verifiquei também com alguns empresários que têm as empresas aí, o pessoal da cooperativa, o pessoal que está construindo nos arredores, e o interessante é assim, não é que o local não seja um local bom, mas no nosso ponto de vista, e também conversando com as pessoas lá perto, precisaria ser um pouquinho mais afastado da BR-282. Podia ser ali mesmo, pode ser que seja ali mesmo o local, mas um pouquinho mais afastado. Então, imagine-se, esse é um local onde cada vez mais vamos ter um trânsito de veículo pesado, inclusive, por causa do distrito industrial. Em época de safra, a entrada para a cooperativa, provavelmente vamos começar a ter problema de congestionamento, porque, graças a Deus, estamos tendo uma produção muito boa, né? E isso, o que vai ocorrer no caso de um sepultamento de uma pessoa? Então, isso já teve problema lá em Blumenau, a gente já verificou isso lá, onde o cemitério muito próximo à BR, acontece um monte de transtorno. Não que não precise. Então, olhei a região que está demarcada lá, exatamente no triângulo do trevo. Então, se for colocado um pouco mais para trás, sei lá, questão de 500, 1.000 metros, mais afastada da BR-282, nós teríamos todo aquele acesso que dá acesso à cooperativa, onde as pessoas, onde os veículos, principalmente, né, podem estacionar, podem transitar um pouquinho mais para frente, não atrapalhando o trânsito futuro aí. Então, é um negócio que está engatinhando, está lá no projeto, no plano diretor, mas é importante que os senhores vereadores também deem uma olhada nesse local, né, para que verifiquem se isso que
que é a minha pessoa, que fui lá e realmente verifiquei, tem realmente sentido, se faz sentido, imaginando no futuro termos aí algum sepultamento para fazer. Acho que tem que pensar sempre olhando um pouquinho mais à frente. Tá? Então, o local eu acho interessante, só tem que passar, eu acho que ele precisa ser mais afastado da BR-282. Vereador Wilson? Senhor vereador, né, parabenizar por trazer o assunto. Eu acho que o município deveria trabalhar em situações de, quem sabe, estimular uma parceria público-privada, a construção de um crematório, alternativas diferentes, né, daquelas que nós já possuímos. Mas, se me permite, vereador, eu gostaria de fazer um comunicado. Eu acabei recebendo só agora, depois que eu já tinha utilizado a tribuna. Nós fizemos um pleito recentemente para que o Estado liberasse recursos para fazer a revitalização, né, das nossas rodovias SC 155 e 480. Então, a Casa Civil acabou de liberar a revitalização do trecho de Xanxerê até Ceará e de Xanxerê até o entrocamento com Bom Jesus. Então, notícia ótima para os transportadores, né, para as pessoas que utilizam as rodovias aqui do nosso município para escoar a produção, para deslocamento físico. Então, isso é importante. E um outro detalhe que me chamou a atenção, também um tema muito debatido nessa casa, nós vimos hoje à tarde uma cena que chegou a extrapolar um pouco o limite da urbanidade, mas um senhor revoltado acabou quebrando as estruturas ali da Iguaçu Energia, porque não consegue ter acesso a um bem tão fundamental que é o acesso à energia elétrica. Não que tivesse faltado esforço dessa casa, porque essa casa aqui sempre fez tudo o que pôde para proporcionar a ligação, para proporcionar a geração de dignidade da pessoa humana, para que a gente possa ter acesso a um bem fundamental, que é a energia elétrica, que é poder ter um banho quente, que é poder ter uma geladeira. As pessoas fazem de tudo, né, para conseguir ter a sua casa e muitas vezes ficam proibidas, né, indiretamente de fazer uso na plenitude do seu lar, né, por força de burocracia, por força de prioridades que passam longe do princípio constitucional, que é valorizar a vida, que é valorizar a dignidade da pessoa humana. Então, está na hora das autoridades repensar e flexibilizar, né? Como eu falei, essa casa aqui fez todos os seus esforços, apresentamos projetos, apresentamos medidas que autorizasse, mas, infelizmente, a comunidade ainda sofre por isso. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Wilson. Então é isso, né, pessoal? Então, gostaria que os senhores vereadores tomassem conhecimento a respeito desse tema do cemitério municipal. Ótimas notícias aí sobre a revitalização das duas SCs aí que corta. E, realmente, essa casa aqui sempre esteve empenhada com diversas moções, diversos pedidos para que fosse realmente contemplada essa manutenção, então, nas duas rodovias. Seria isso, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. A palavra está com o PT, vereador Checker. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar a imprensa, também a todos que nos acompanham através das redes sociais. Iniciar, senhor presidente, o João Paulo falava aqui da rua Antero dos Santos, vereador Adriano, e nós estivemos lá, e nos surpreende porque não vai chegar até a Dirceu Giordani. Informação, princípio que tínhamos, que seria toda a rua. Discutimos a rua Antônio Dalla Costa e também a João Esgarbossi, que será incluída num próximo edital de licitação. Mas é preciso, vereador Arnaldo, que a rua tenha sequência e dê a pavimentação até a Dirceu Giordani, porque senão vai ficar um trecho todo esburacado, sem condição de transitar. Também destacar que nessa noite fizemos algumas indicações referentes a obras também, vereador Adriano, pedidos que a comunidade tem nos feito. Mas quero, senhor presidente, colegas vereadores, falar hoje sobre uma decisão do Ministério Público na promoção de arquivamento do inquérito civil que tinha o objetivo de averiguar
contratação irregular de servidores públicos do município de Xanxerê, via terceirização, né, de uma empresa que havia ganhado a prestação desse serviço. Acontece que, vereador Adriano, Vossa Excelência, que tem um trabalho de dedicação, de seriedade, de honestidade em toda a sua vida, foi, né, vinculado a essa suposta irregularidade de nomeação de cargos comissionados. E aqui, né, destacar o Ministério Público, né, que fez toda a investigação, né, e numa minuciosa análise dos documentos, dos relatos orais e escritos, colhidos no curso da instrução, não restou comprovada a ocorrência dos atos de improbidade administrativa objeto da presente investigação civil, né, concluindo, vereador Adriano, que Vossa Excelência não aparece em nenhum momento as pessoas ouvidas, ou nos áudios que foram ditos aqui desta casa, que foram entregues à promotoria, nenhum desses áudios aparece o seu nome. Vale esclarecer também, né, que o proprietário dessa empresa foi por 2 vezes, né, chamado ao Ministério Público para prestar esclarecimentos e para dizer, né, onde estavam as provas de que vinculavam o vereador Adrianinho nesse suposto esquema. E nenhuma vez, né, ele conseguiu responder e dizer onde estavam as provas, porque de fato não existe prova sobre isso. E aí a gente se pergunta, vereador Adriano, por que das acusações? Qual o interesse em envolver alguém sem ter provas? Denúncia que já falei, relatada aqui nesta sessão, pelo cidadão que denunciou ao Ministério Público. Para mim, cidadão que quer denegrir a imagem de outras pessoas com mentira, com calúnia, com difamação, não tem caráter e capacidade de apresentar algo à sociedade sem tentar, de forma desrespeitosa, fazer acusações. Sem se preocupar, vereador Adriano, com sua honra, com a sua imagem, com a sua história que construiu pelo caminho certo, correto, ao longo da sua vida, a qual conheço desde a época da Pastoral da Juventude. Vou deixar uma pergunta aos xanxerenses. Como você se sentiria se fosse acusado, senhor presidente, fosse acusado, perseguido de maneira como foi injusta? Qual o papel tem esse cidadão na sociedade? E não me espanta, vereador Adriano, essa atitude de fazer essa mentira, essa colocação, porque há 2, 3 anos atrás, da mesma forma, foi vinculado à sua pessoa um ato que aconteceu em Brasília, quando Vossa Excelência estava aqui nessa casa. Justamente nesse dia, esta pessoa também estava aqui nesta casa e compartilhou essa mesma matéria para denegrir a imagem sua. Então fica aqui o registro, né, da nossa indignação, mais uma vez, né, de que em momentos políticos se tenta denegrir a imagem das lideranças e das pessoas. Nós estamos vivendo um momento eleitoral e é preciso que a sociedade entenda quem tem a capacidade e a seriedade de propor um projeto alternativo para a sociedade. No mais, agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite. Obrigado, vereador. A palavra está com o vereador Adriano. Nosso boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todo o público que hoje nos prestigia. Cumprimentar aqui os servidores desta casa,
a imprensa que nos acompanha também em todas as sessões e a todos e todas através das redes sociais e pelo TV Câmara nos prestigiam mais esta sessão ordinária. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, gostaria, vereador Checker, de agradecer as vossas considerações com relação ao fato já apresentado e que viemos sofrendo desde o dia 1º de abril, o dia da mentira, e nada melhor que essa fake news ser desmascarada, justamente nesse momento, comprovando que no dia 1º de abril foi feita uma grande mentira. Mentirosos que não têm responsabilidade nenhuma com o município, e muito menos com a integridade das pessoas, com a integridade da população, fazem com que uma denúncia infundada acabe colocando em xeque a reputação, a nossa história, a nossa vida de luta e de defesa dos trabalhadores. E aí quero agradecer ao Ministério Público pela agilidade e pelo processo que conduziu de forma serena e rápida, chamando os envolvidos, e em nenhum momento, nenhum daqueles que foram ouvidos, nem sequer aquele que encaminhou as denúncias para a pessoa que fez a denúncia posteriormente, os 13 áudios encaminhados ao Ministério Público, teve a capacidade de apresentar uma prova, porque não tem prova nenhuma. Não tem prova cabal, material, de áudio, não existe prova nenhuma que incrimine ou que possa colocar em xeque a nossa reputação. As pessoas que foram chamadas para depor, tanto da esfera do Executivo Municipal, a gerência da própria empresa, em nenhum momento disseram que tiveram qualquer contato ou se referiram a algum momento que nós tivéssemos participado de qualquer ato ilícito. Então, senhor presidente, em tempo de fake news, nós precisamos mais do que nunca deixar esse grande recado para os mentirosos, para aqueles que querem denegrir a imagem das pessoas sem medir as consequências, sem ter a responsabilidade, que a justiça está sendo feita. E que muito além da justiça estar sendo feita com o arquivamento, vereador Checker, desse inquérito civil, as medidas judiciais cabíveis estarão sendo tomadas na sequência, porque jamais nos calaremos diante da injustiça, seja contra nós ou seja contra qualquer outra pessoa, sem ter comprovação, sem ter qualquer envolvimento. Tenho prezado sempre pela honestidade, pela presteza, pela transparência de meus atos, de minhas ações e de meu trabalho nesta casa, em todas as entidades que até então trabalhei, nas empresas, na minha família, na minha vida pessoal, comunitária e social. E não deixarei que notícias como essa voltem a acontecer. E espero realmente que as pessoas coloquem a mão na consciência e que quando acusarem alguém, possam apresentar as provas. Porque como dessa forma, sem provas, não foi comprovado nada do nosso envolvimento, nosso possível envolvimento nessa situação. Então, reforçar aqui, para toda a sociedade xanxerense, inclusive aqueles e aquelas que costumeiramente compartilham as fake news, costumeiramente compartilham as notícias sem ter provas nenhuma, que a difamação também vale para aquele e aquela que compartilha a notícia falsa. Então, busque as fontes, busque conhecer realmente as situações para depois fazer juízo de valor. Porque realmente estamos vivendo num processo, às vésperas de um processo democrático, mais uma vez, mas muitos querem vencer no tapetão e querem colocar em xeque a vida, a história das pessoas. E nós não admitiremos isso. E também não faremos jogo baixo. Trabalharemos com propostas, com ideias, pensando, vereador Checker, senhor presidente, tem mais um minuto para finalizar. Pensando e discutindo com a comunidade projeto de sociedade. Em nenhum momento faremos jogo baixo para conquistar ou buscar o poder a qualquer custo. Não é esse o nosso pensamento. E reafirmamos aqui mais uma vez o compromisso com a verdade e o compromisso com toda a comunidade xanxerense. Nossa boa noite. Obrigado, vereador.
Momento da presidência. Quero entregar à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada na casa na data de hoje. E solicito, segundo o secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano de Martini, Presente. Arnaldo Thomas Lopatel, Presente. João Paulo Menegatti, Presente. Lenoir Tchecker, Luiz Augusto Sene, Presente. Natan Burnello Moreira, Presente. Ricardo Lira, presente, Wilson Piccoli, Presente. Wilson Martins dos Santos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Projeto de lei número 28, 2019, que institui a medalha de honra ao mérito soldado PM Antônio Borges Moreira para homenagear policiais militares que atuam ou atuaram no município de Xanxerê, Santa Catarina. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação de dispensa na íntegra da citada lei. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito para o secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei complementar número 11, 2020, do Executivo, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiro, com o uso de aplicativo de tecnologia ou outras plataformas de comunicação em rede no município de Xanxerê. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 30, 2020, do Executivo, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Governo do Estado de Santa Catarina, à Polícia Militar e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 31, 2020, do Executivo, que dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial aos prestadores de serviço de transporte escolar de Xanxerê, que tiveram seus contratos afetados em virtude dos impactos da pandemia Covid-19 e da outras providências. Está em discussão. Vereador Wilson. Senhor presidente, colegas vereadores, de fato é um momento delicado. Pena que esse projeto só deu entrada agora, né? Já estamos quase na saída da pandemia. Acho que o município tinha que ter agido mais cedo, né? Nós passamos aí momentos difíceis, tudo parado e certamente não apenas os transportadores, mas várias categorias, várias pessoas tiveram dificuldade. E gostaria muito que esse programa fosse estendido a todo cidadão xanxerense que estivesse passado ou estivesse sentindo na pele as dificuldades decorrentes, né, do impacto aí do Covid-19. Então, fica aqui o nosso pedido ao município para que encaminhe essa casa também o projeto para atender as demais categorias e as demais pessoas que foram igualmente atingidas. Continua em discussão. Vereador Adriano. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, reforçar aqui também a todos os transportadores que estão nos acompanhando via redes sociais, suas casas, né? Que nós estamos aqui, vereador João Paulo, né, desde o início da pandemia, vereador Natan, inclusive diversas manifestações que vieram até esta casa reivindicando, né, desta categoria que foi uma das primeiras a parar com a questão da pandemia e será uma das últimas a retornar aos trabalhos, né, por conta da continuidade da mesma. E por isso que nós reivindicamos diversas ações, inclusive a nível do Estado, a nível do município, né, e que pela demora desse projeto vir até essa casa, veio tarde, mas mais tarde do que nunca, né, esse projeto possa ser aprovado. Peço apoio aos colegas vereadores, porque não parece, mas vai ser R$ 3.300 aí que os transportadores receberão, que com certeza vai auxiliar nas prestações, vai auxiliar no seu dia a dia. É pouco, mas é um valor simbólico que com certeza merece a nossa aprovação e também o nosso reconhecimento a esses transportadores, né, que deixaram de ter o seu ganha-pão e tiveram que manter as suas obrigações, tanto de parcelas quanto a própria alimentação, a própria sobrevivência, sem ter sequer, né, uma ajuda de custo, sem ter sequer uma renda. Então, nosso reconhecimento pelo trabalho e nossa gratidão também, né, por tudo que eles vêm fazendo no nosso município. Continua em discussão. Vereador Natan. Bem, senhor presidente, colegas vereadores e a todos que nos acompanham através aí do TV Câmara, também aqui registrar
que os pareceres, até mesmo na primeira entrada que deu desse projeto, que já, né, já tinha sido tido uma entrada, né, numa matéria semelhante a essa aqui, que era um auxílio, só que ela teve que ser retirada de pauta por responsabilidade do Executivo. E, da mesma forma, agora, com essa segunda entrada, esse novo projeto, nós buscamos no tempo o mais rápido possível, assim, posso dizer. Eu percebi também das demais comissões, também todo mundo, de forma célere, votou, deu seus pareceres, e agora estamos aqui na votação. Então, a gente, né, dessa forma, a gente busca aí contribuir também e dizer que, da nossa parte, não faltou empenho. E também reconhecer o trabalho de todos os transportadores aqui do nosso município. Vereador João Paulo. Bem, já é um primeiro passo, né? Eu acho que os transportadores estiveram aqui nessa casa reivindicando, é um primeiro passo aí para nós poder beneficiar a nossa população. E os transportadores estão aí há 6 meses parados, não só os transportadores do município, como os transportadores particulares também do nosso município. Então, nós precisamos agregar todos eles para que eles possam receber esse auxílio, porque tem muitos transportadores passando necessidade diante da situação, porque paga a prestação das vans, paga empregado, né? E aí a situação fica complicada, sem ganhar nada, né? Muitos só têm o transporte escolar. Então, a situação fica complicada. E aí vem esse projeto beneficiando aí, então, os transportadores escolares, dando aí um auxílio por 3 meses, né? Quem sabe, se nesses 3 meses não tiver o retorno, possa ter um prazo maior ainda, né? Para esses transportadores. E aí eu vejo no artigo 3º, o artigo 3º, no inciso 2º, né, que nós precisamos suprimir a questão da nota fiscal dos transportadores aqui, a nota fiscal de prestação de serviços emitida no ano 2020. Porque nós temos muitos transportadores escolares particulares que não emitem nota fiscal. E aí eles podem ser beneficiados também com essa situação. E nós deixando esse artigo, infelizmente, eles não vão ser beneficiados. Então, nós precisaríamos suprimir esse artigo, se todos concordam, e nós suprimimos o artigo 2º, né, não há problema nenhum. Aí, todos os transportadores podem ser beneficiados, inclusive os transportadores particulares. A lei do município, os que prestam serviço para o município, que tem que ceder nota fiscal, os transportadores particulares também, que tem transportador particular, que transporta alunos a creches, a escolas, né, que não prestam nota para a Prefeitura Municipal. Então, nós precisamos, quem sabe, suprimir essa questão nesse projeto. Aí vai a discussão dos vereadores aí, se há consenso, né, aí nós podemos suprimir. Se não há consenso, infelizmente, não temos o que fazer. Se for consenso, senhor presidente, acho que precisaria retirar, porque a emenda em tese, teria que ter sido votada antes, né? Qualquer coisa, sugestão para o vereador pedir vistas, para fazer a apresentação, para não ter nenhum tipo de vício. O projeto não foi votado, então não precisa ser retirado. É uma supressão que nós vamos fazer no projeto. Se todos concordarem, a supressão é válida. O jurídico da casa, senhor presidente, está presente? Seria importante consultar o jurídico da casa, até porque um projeto que precisa de celeridade... Vai mexer a questão financeira, né? E até para nós não se comprometer, quem sabe pode ser que essa exigência da nota seja alguma coisa legal e necessária para que o Executivo conceda e possa liberar esse benefício. Então, eu acredito que seria importante a gente até consultar o jurídico, é uma excelente ideia do colega vereador João Paulo Menegatti, mas até para nós não se comprometer futuramente, seria interessante a gente ter um amparo jurídico da casa para evitar um erro aí, algum problema durante a campanha. Só deixar claro que não me oponho, sou favorável, mas para que a gente faça do jeito certo, porque daqui a pouco, se esse projeto venha a ser questionado, ele pode, inclusive, não pode mais votar para a pauta esse ano. Daqui a pouco nós podemos queimar um projeto, uma intenção boa, né, por falta de atenção na formalidade. Vereador Checker. Senhor presidente, colegas vereadores, conversava antes da leitura do projeto com o vereador João Paulo, da
condição de pedir vistas Pede para que vistas. esse processo, que esse projeto volte à discussão e aí venha a Pede emenda vista. supressiva aí desse item. Mas é um projeto importante, aproveitar para falar também do projeto, né, que vai atender aí os transportadores escolares. A gente sabe da dificuldade, estiveram aqui nesta casa, né, e contato conosco também, vereador Adriano, não só por uma vez. Esta casa fez a moção de apelo para que o governo do Estado, né, estendesse as mãos aos transportadores, não só de Xanxerê, mas de todo o Estado de Santa Catarina, né, e nós não tivemos aí nenhum retorno do governo do Estado na criação de uma linha de crédito ou programa para se atender os transportadores. Né? Tivemos aqui, né, uma cooperativa, a Cicobi Credimoc, que destinou uma linha de crédito, né, com 6 meses de carência para que os transportadores pudessem aí retornar. Né? Infelizmente, ainda não retornou às aulas. Né? Conversava com o gerente, possivelmente vão, né, prorrogar mais prazo aí na questão da carência. Mas um projeto importante, senhor presidente, que vai atender aí, né, um mínimo, né, dos gastos que eles tiveram aí nesse período sem transporte. Viu, colegas vereadores? Como está em regime de urgência, não cabe vistas, tá? Ou retiro de... Vamos fazer a votação? Não, vamos fazer a votação e fizemos uma alteração posterior. Eu posso retirar de pauta. Retiro ele de pauta. Não, vamos fazer uma votação e fizer uma alteração posterior. O problema é se a gente não tem certeza dessa alteração, vereador Tatu. Pode acarretar algum problema ou às vezes Uma até... alteração, Uma novo alteração projeto, posterior não há problema nenhum. Com o novo projeto? Não, isso sim, mas pode a retirar... Não temos a certeza se a retirada dessa exigência não pode comprometer... Sim. Então a vamos votar o validade projeto assim e fizemos uma alteração posterior. Sim, então. Votamos assim e fizemos uma alteração posterior. Viu, pessoal? Conversava aqui com o jurídico também, se você votar a íntegra do projeto, depois, na segunda votação, não tem mais como fazer alteração. Então, acho que retira da pauta. Retiramos de pauta. Retira da pauta, nem que outra sessão Eu faça coloco uma sessão em discussão extraordinária. e votação retirada de pauta do projeto. Favorável, senhor presidente. Está em votação? Favorável retirada? Eu acho que a sugestão do João Paulo era fazer um outro projeto para incluir, de repente, a outra modalidade. Um outro projeto seria, no caso, independente desse. Seria isso, vereador João Daí Paulo? podemos votar esse como está e depois o executivo que faça o outro projeto. Mas Demora, né? O problema maior é a demora. Então continuamos a votação desse projeto como está e posteriormente daí fica a critério do executivo. Continua em discussão? Está em votação. Os favoráveis permanecem com os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 32, 2020, do Executivo, que autoriza a construção da edificação na Praça Tiradentes e a receber edificação por doação e da outras providências. Está em discussão? Está em votação. Os favoráveis permanecem com os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito, meu secretário, que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação número 231, 2020, do vereador Natan Busnello Moreira, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, realize melhorias e insira no próximo programa de pavimentação asfáltica a Rua Mato Grosso, Rua de Chão, no bairro dos Esportes. Está em discussão? Está em votação. Os favoráveis permanecem. Comissões contrárias se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 232, 2020, do vereador Natan Busnello Moreira, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, realize melhorias e insira no próximo programa de pavimentação asfáltica a Rua Severina Siviero, Rua de Chão, no bairro Pinheiro. Está em discussão? Está em votação. Os favoráveis permanecem. Comissões contrárias se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 233, 2020, do vereador Wilson Piccoli, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, realize a pavimentação asfáltica da Rua Lourenço Cavagnoli, trecho que inicia no entroncamento com a Rua Dolvino Cavagnoli, no bairro Vila César, em Xanxerê. Está em discussão? Está em votação. Os favoráveis permanecem. Comissões contrárias se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 234, 2020, dos vereadores Adriano de Martini e Lenoir Checker, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços e o Departamento Municipal de Trânsito, efetue a sinalização vertical e horizontal de todas as ruas que receberam a recapagem asfáltica efetuada pela Prefeitura Municipal. Está em discussão? Vereador Adriano. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, toda a comunidade,
nós formos analisar os pedidos para que houvesse a sinalização vertical e horizontal, especialmente nas ruas, né, do bairro São Romero, Sufiati, né, e Bela Vista, já é de longa data. Né, que essas ruas, mesmo com a casquinha de ovo, com aquela pavimentação que tinha, não tinha nenhuma sinalização, nem sequer de saber qual que é a preferencial. E muitos acidentes aconteceram naquela região. E agora, com esta recapagem, né, a solicitação para que o Executivo, o Departamento de Trânsito, possa, então, de fato, né, sinalizar, tanto com as pinturas, as faixas, do indicativo das preferenciais e também as placas de sinalização, né, horizontais, verticais e horizontais também, para que os motoristas e os pedestres possam transitar com maior tranquilidade e que, especialmente, as ruas que são corredores de ônibus, né, as pessoas possam saber onde tem que parar para evitar acidentes, como vem acontecendo já alguns nesses últimos dias, inclusive. Continua a discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação 235/2020 dos vereadores Adriano de Martini e Lenoir Checker, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, realize com urgência a recuperação da iluminação pública na Rua do Zolino Cavagnoli, nos números 27, 39 e 47, e ambos os postes na esquina com Otávio Zapani, no bairro Vila Sésamo. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação 236/2020 dos vereadores Adriano de Martini e Lenoir Checker, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, realize com urgência a recuperação da iluminação pública na Rua Marechal Floriano Peixoto, números 186, 300, e posta da esquina com a Rua Fidêncio de Souza Melo, no centro. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação 237/2020 dos vereadores Adriano de Martini e Lenoir Checker, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, realize com urgência a recuperação da iluminação pública na Rua Antônio Vitório Giordani, número 452, na frente do Corujão Bir e nos próximos 2 postes sentido Supermercado Brasão, no centro. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação 238/2020 dos vereadores Adriano de Martini e Lenoir Checker, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, realize melhorias na estrada entre o bairro Aparecida e a linha Salete. Está em discussão, vereador Adriano. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, esta indicação também ela é fruto de pedidos da comunidade. Nós estivemos naquela região há poucos dias e conversamos, inclusive, com alguns moradores, Tiago. E aí os moradores nos relataram dos acidentes que estavam acontecendo, especialmente das pessoas que moram naquela região e vêm até a cidade trabalhar de moto, e que vários acabaram caindo. E nesse final de semana, no último final de semana, por coincidência, mais uma vítima, mais uma mulher que se dirigia para sua casa no final da tarde, depois do seu trabalho, acabou caindo nas valetas, que tem esse trecho de estrada, e acabou se ferindo. Então, o pedido para que o Executivo possa fazer urgentemente a melhoria nessa estrada, para garantir que as pessoas que, além de morarem um pouco distantes dos seus locais de trabalho, que sofrem com as condições do tempo, enfim, para poder se deslocar, ainda sofrem por conta da própria estrutura da estrada, acabando acontecendo os acidentes, se machucando e tendo prejuízo grande também em seus veículos. Então, que o Executivo faça urgentemente as obras necessárias nesse trecho. Continua a discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários manifeste. Aprovado por unanimidade. Nada mais devendo ser tratado, encerra o presidente de sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 16/9, quarta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos.